Campelo, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e o tema deste vídeo é o acompanhamento da pandemia por Covid-19 no Brasil, utilizando dados do Portal da Transparência do Governo Federal. A motivação por trás desse tema, deste vídeo, é que desde o dia 30 de maio, o Ministério da Saúde não publica mais nenhum boletim epidemiológico a respeito do coronavírus. E é neste boletim que saíam as informações a respeito das mortes por coronavírus segundo a data de falecimento. Para piorar as coisas, nas últimas semanas tem havido algum debate e controvérsias a respeito da forma como o governo federal vai passar a registrar as mortes por coronavírus e contabilizá-las. Aí, dado tudo isso, eu preferi me voltar para o Portal da Transparência, que contém registros de cartórios civis a respeito das mortes no país. E dentre esses registros, tem os registros de morte por coronavírus. Eu não usei esses registros antes e não usava essa fonte antes por dois motivos. Um é que eu preferia usar o boletim epidemiológico que foi feito para finalidades epidemiológicas, como o nome diz. E outro motivo, o segundo motivo, é o fato de que no Portal da Transparência, nos registros de cartório, são considerados mortes por coronavírus, tanto aquelas mortes confirmadas por exame laboratorial como sendo devidas a coronavírus, quanto aquelas mortes que eram apenas suspeitas de ter sido por coronavírus. E nos registros você tem tudo junto. Você não sabe que quantidade dos casos são confirmados, que quantidade das mortes foram apenas suspeitas. Então isso sempre me fez preferir usar o dado do boletim epidemiológico. Mas na ausência do boletim epidemiológico, nós vamos ter que usar os dados do Portal da Transparência mesmo, né? Aí, que diferença faz? Um pouco de diferença em alguns aspectos e nenhuma no aspecto mais geral. Esse é o resumo da ópera. Porque se nós olharmos o último boletim epidemiológico que saiu, aquele do dia 30 de maio, que continha dados apenas até o dia 25 de maio, ele mostrava um padrão onde se tinha um crescimento da quantidade de mortes por dia por coronavírus que atingia um pico bem específico por volta do dia 5 de maio e depois caía 20% ou mais. Então, esse era o quadro que surgia com aqueles dados. Usando os dados do Portal da Transparência atualizados para hoje, dia 19 de junho, a situação que a gente tem é o seguinte: há um crescimento inicial na quantidade de mortes. O pico que se atinge não é no dia 5, mas sim no dia 20, certo? Não é diferença muito grande do dia 5 para o dia 20, é só uns 10%. E essa diferença ainda é atenuada porque o crescimento do dia 5 para o dia 20 é bem suave, porque a curva ela é bem achatada, assim, com essa nova série de dados, bem mais achatada do que nos dados do boletim epidemiológico. Mas de qualquer maneira, ainda permanece que tem um pico, que depois dele a quantidade de mortes cai até bastante, e ela estaria em pelo menos 33% abaixo do pico hoje, se não mais. Em outras palavras, houve um pico de morte por coronavírus no dia 20 de maio aproximadamente, e na atualidade a quantidade de mortes diárias por coronavírus está um terço menor do que naquele período. Talvez até mais do que um terço, dependendo de como a gente avaliar. Então, o diagnóstico geral continua o mesmo, que é o pior da pandemia no Brasil parece que já passou há pelo menos algumas semanas. Nós já temos uma quantidade bem menor de casos do que a gente já teve, em termos de casos, que eu quero dizer, mortes mesmo, do que a gente já teve no passado. E se as coisas continuarem assim, a curva continuar com a tendência que ela está apresentando, nós deveremos ter uma quantidade residual, querendo se aproximar de zero, de mortes por coronavírus no Brasil, talvez já em julho, e não em agosto, setembro ou outubro, como muita gente colocou, certo? Bom, isso é o que eu queria apresentar. Nós continuamos depois em outro vídeo sobre este e sobre outros assuntos.
Fiquem todos bem. Até a próxima.